Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária em 18 de maio de 2020. Agradeço a presença das vereadoras, dos vereadores. Quero já de antemão dizer que o vereador João está ausente devido ao falecimento do seu Clésio, que aconteceu agora há pouco. Ele é amigo da família e está prestando aí uma ajuda lá. E quero também colocar a leitura bíblica pela família enlutada e pedir à vereadora Santina que faça a leitura bíblica do... Podemos ficar sentados mesmo. Bom dia a todos. Vamos ler o Salmo 14. Senhor, quem há de morar em vosso tabernáculo? Quem habitará em vossa montanha santa? O que vive na inocência e pratica a justiça, o que pensa o que é reto no seu coração, cuja língua não calunia, o que não faz mal ao seu próximo e não ultraja seu semelhante, o que tem por desprezível o malvado, mas sabe honrar os que temem a Deus, o que não retrata juramento, mesmo com um dano seu, não empresta dinheiro com usura, nem recebe presente para condenar o inocente. Aquele que assim proceder, jamais será abalado. Palavras do Senhor. Muito obrigada, vereadora Santina, pela leitura bíblica. Faremos agora, também quero agradecer a quem nos acompanha pelo site da Câmara, e faremos neste momento o sorteio dos oradores do expediente e explicação pessoal. Sorteado no telão. Passaremos agora à discussão da ata da sessão anterior. Em discussão a ata da sessão anterior. Em votação. Os vereadores favoráveis à aprovação da ata permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovada a ata. Solicito a primeira secretária, a vereadora Santina, que faça a leitura do expediente, ofícios, correspondências e requerimentos. Ofício 39/2020. Senhor presidente, em resposta ao requerimento 216/2020, em que o vereador José Aparecido Zezão questiona a Secretaria de Educação e Cultura, realizou estudos para a implantação do programa veterinário Mirim. Cabe esclarecer que, com a atual situação em que estamos vivendo, pandemia do Covid-19, foram priorizados outros estudos. Contudo, assim que possível, faremos um estudo mais detalhado sobre o programa veterinário Mirim e analisaremos junto à nossa equipe a viabilidade de implantar o mesmo neste ano. Atenciosamente, Zilda Marcelino de Jesus de Assis, diretora-geral da Secretaria Municipal de Educação. Ofício 504/2020. Ao senhor Silvio Fernandes, resposta do ofício 154/2020. Mediante o referido ofício, Vossa Excelência encaminha o requerimento 222/2000, onde solicita a reabertura do atendimento presencial no município de Cianorte. A respeito, esclarecemos que as medidas adotadas pela COPEL em seu município de atuação visam evitar a disseminação do vírus e proteger a saúde de nossos colaboradores, clientes, parceiros e sociedade como um todo, e que estas estão em consonância com o Decreto Estadual 230/20 e suas alterações. Informamos ainda que, apesar do fechamento temporário do atendimento presencial,
Nossos clientes não ficaram desassistidos por parte desta companhia, em momento algum. Haja vista a possibilidade de solicitação de todos os serviços pelos demais canais de atendimento, incluindo o atendimento telefônico. O fechamento das lojas de atendimento presencial evita, nesse momento, deslocamentos desnecessários por parte de nossos consumidores e colaboradores, especialmente os classificados nos grupos de risco, assim como a redução da utilização de transporte público e aglomerações, contribuindo com a redução do risco de contágio da doença e exposição do sistema de saúde do município. A Copel está em constante melhoria em todos os nossos canais de atendimento digital, aplicativo, Copel e agência virtual, para que o cliente possa emitir serviços sem sair de casa. Também monitora diariamente o registro de reclamações com relação à dificuldade de acesso aos nossos canais de atendimento. Atenciosamente, Cleci Aparecida Cumas, gerente do departamento da Copel. Leitura dos requerimentos. Senhor presidente, Márcia Pereira está reiterando sugestão anterior para que sejam estabelecidos novos horários de ônibus para atender o distrito de Vidigal, especialmente no horário das 17h40, Cianorte Vidigal. Requerimento 238/2020 do vereador Dirceu, que está encaminhando cópia deste a Sanepar, solicitando esclarecimento sobre o porquê das tarifas de água elevadas de clientes residentes na Rua Aparecidos da cidade de Cianorte, referente aos meses de março, abril e maio de 2020, conforme faturas anexas. Requerimento 239/2020, também do vereador Dirceu, que está encaminhando votos de parabéns aos profissionais da enfermagem pela passagem do Dia do Enfermeiro em 12 de maio. Requerimento 240/2020, do vereador presidente, que está encaminhando a Copel, solicitando providências no sentido de observar o correto uso dos postes de energia elétrica de sua propriedade compartilhado com empresas de telefonia e internet em Cianorte, conforme estabelece a Lei Complementar Municipal 74/2019. Requerimento 241/2020, do vereador Zezão, que está encaminhando à Secretaria de Esporte que está solicitando, à Secretaria de Esporte a seguinte informação. Existe projeto para a construção de um campo de futebol suíço com grama sintética dotado de iluminação, bebedouro e cerca de alambrado alto na área institucional localizada na quadra 37A da Avenida Manduí e Rua Coluene, entre as ruas Dr. Arnaldo Busato, Parnaíba, da Zona 7, conforme sugeria a indicação 622/2019. Requerimento 242/2020, também do vereador Zezão, que está solicitando à Diretoria de Trânsito a seguinte informação. Existem estudos para a execução de estacionamento no canteiro central da Avenida Mato Grosso, entre as avenidas Piauí e Paraíba, na Zona 4, conforme sugeria a indicação 637. Requerimento 243/2020, também do vereador Zezão, que está solicitando à Diretoria de Trânsito a seguinte informação. Está prevista a instalação de placas de sinalização nas vias ao entorno da Praça São Francisco de Assis, na Zona
4, na altura da Avenida Mato Grosso e Rua Londrina, indicando os sentidos de direção permitidos e proibidos, conforme sugeria a indicação 638/2019. Requerimento 244/2020 do vereador Vitor Hugo Davans, que está solicitando à Secretaria Municipal de Educação e Cultura a seguinte informação: existe planejamento para a compra de vagas excedentes da rede privada de educação no que se refere aos centros de educação infantil para alunos de 0 a 5 anos de idade, para serem destinadas a alunos que aguardam por vagas nos centros municipais de educação infantil. Requerimento 246/2020. A Câmara Municipal de Cianorte, nos termos do artigo 150 do Regimento Interno, requer registro de voto de pesar pelo falecimento do senhor Vicente dos Reis, ocorrido em 13 de maio de 2020. Vicente dos Reis, pioneiro de Cianorte, foi pedreiro, carpinteiro, mestre de obras e funcionário público, participando da construção de grande parte da cidade de Cianorte. Trabalhou na construção de várias obras públicas, como o tiro de guerra, Cadeia Pública Municipal, Casas Populares da Zona 6, Beatriz Guimarães, Pedro Moreira, e também obras particulares como o Conjunto José Melão, Edifício Centro Comercial, Shopping na Banda, entre outras obras, o que foram e ainda são importantes na história da construção cianortense. Patriarca da família Reis, teve 5 filhos, 5 netos, 7 bisnetos, faleceu aos 82 anos, amante do esporte municipal, acompanhava o time de Cianorte Futsal Feminino, sendo reconhecido como um dos torcedores mais assíduos dos jogos, criando inclusive a torcida organizada, a família Reis, o que se destaca no futsal paranaense como uma das torcidas mais apaixonadas do esporte. Vitor Hugo Davanço, assinado pelos demais vereadores. Requerimento 274/2020, os vereadores que subscrevem, atendendo preceitos regimentais, requerem de Vossa Excelência, após ouvido plenário nos termos do artigo 186 do Regimento Interno, redução do interstício regimental para que seja apreciado também em redação final da sessão ordinária desta data o projeto de lei 50/2019-A, assinado pelo presidente, seguido pelos demais vereadores. Requerimento 250/2020, a Câmara Municipal de Cianorte, nos termos do artigo 150 do Regimento Interno, requer registro de votos de pesar pelo falecimento da senhora Cleusa Rodrigues Ucelo, ocorrido em 17 de maio de 2020. Transmita-se o teor deste à família enlutada, Sala das Sessões, 18 de maio de 2020. Vereador Dadá, assinado por todos os vereadores. É só, presidente. Muito obrigado, a vereadora Santina. Solicito agora a vereadora Márcia Pereira, que faça a leitura das indicações. Bom dia a todos. Vamos à leitura das indicações. Indicação 212/2020. Senhor presidente, Márcia Pereira, vereadora, essa que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, solicita de Vossa Excelência o envio da cópia deste ao Executivo Municipal, sugerindo a execução de melhorias no terminal integrado do transporte coletivo municipal localizado na Avenida Brasil, entre a Praça Santos Dumont e a Rua Cristóvão Colombo. Sala das Sessões, 14 de maio de 2020, Márcia Pereira, vereadora, vice-presidente. Indicação 203/2020. Senhor presidente, Silvio Fernandes, vereador, esse que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, solicita de Vossa Excelência o envio da cópia deste Executivo Municipal, sugerindo estudos da possibilidade de transferir para a altura da Avenida Coruja a passagem sobre a vala da linha férrea existente no prolongamento da Rua Congonhas. Sala das Sessões, 14 de maio de 2020. Silvio Fernandes, vereador, presidente.
Indicação 212/2020. Senhor presidente, José Aparecido da Silva Zezão, vereador esse que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, solicita de Vossa Excelência o envio da cópia deste ao Executivo Municipal, sugerindo à Secretaria Municipal de Meio Ambiente estudos da possibilidade de realizar o plantio da leguminosa denominada crotalária juncea em locais apropriados com o intuito de combater a proliferação do mosquito transmissor da dengue, bem como seja desenvolvido um programa junto às instituições de ensino de forma que incentive a população a cultivar esta planta no município. Indicação 219/2020. Senhor presidente, Silvio Fernandes e Adailson Carlos Ignacio da Costa, vereadores que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, solicita de Vossa Excelência o envio da cópia deste excelentíssimo, o envio da cópia desse ao Executivo Municipal, sugerindo à Secretaria Municipal de Saúde estudos da possibilidades de, nos boletins do coronavírus, dar maior destaque aos casos confirmados ativos. Sala das Sessões, 15 de maio de 2020, Silvio Fernandes, vereador presidente, Adailson Carlos Ignacio da Costa, vereador. Indicação 215/2020. Senhor presidente, Adailson Carlos Ignacio da Costa, Dadá, vereador esse que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, solicita de Vossa Excelência o envio da cópia desse ao Executivo Municipal, sugerindo estudos da possibilidade de regulamentar transportes coletivos alternativos a ser prestado durante o período da pandemia do Covid-19 pela Associação dos Transportadores Escolares de Cianorte. Sala das Sessões, 14 de maio de 2020, Adailson Carlos Ignacio da Costa, vereador. Indicação 222/2020. Senhor presidente, Vitor Hugo Davanço, vereadores que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, solicita de Vossa Excelência o envio da cópia desse ao Executivo Municipal, sugerindo à Secretaria Municipal de Serviços a alteração na gestão da família da UBS, Dr. Ramon Max Exui, para que atenda e entregue medicações ao paciente de todo o município que procurarem por atendimento na referida unidade. Sala das Sessões, 15 de maio de 2020, Vitor Hugo Davanço, vereador. Só isso, presidente. Muito obrigado, vereadora Márcia Pereira. Passaremos agora aos oradores do expediente. Solicito a vereadora Santini que faça a chamada pela ordem do sorteio. Presidente Silvio. Eu dispenso. Vereador Dadá. Vereador Dirceu. Senhor presidente, eu gostaria de informar essa casa de que nós tivemos uns problemas aí na sexta e no sábado, que essas questões já repetiram há uns tempos atrás. Nós recebemos muitas reclamações, e acredito que até a senhora e os senhores vereadores devem ter recebido, com relação a um cheiro que se espalhou pela nossa cidade. Isso não é novidade. Já aconteceu várias vezes. Não me importa de onde saiu, não quero saber de quem é a empresa, mas terão que ser responsabilizados pela poluição do nosso ar. Eu acho que houve uma fiscalização há uns tempos atrás. Eu, pelo menos, não tive conhecimento qual foi o resultado, quem foi o responsável por essa poluição. Então, eu faço um apelo a essa casa de que peça para a Secretaria de Saúde tomar as devidas providências, porque é inaceitável uma situação como essa.
E a reclamação não só eu faço em meu nome, mas eu faço em nome da nossa sociedade, da população de Cianorte, que é uma coisa muito terrível, e a saúde tem que tomar suas providências. E a outra questão é também alertar as senhoras e senhores vereadores de que nós temos que tomar muito cuidado daqui para frente com relação aos projetos encaminhados a essa casa. Nós temos aí, vocês sabem, o Ministério Público, temos o Tribunal de Contas, e eu não quero aí deixar esse Poder Legislativo responsável por qualquer ato que eu tenha participado e que não está dentro das normas da lei. E nós sabemos, todos nós sabemos, de que apenas falta só 139 dias para completar o mandato do Executivo, assim como o nosso. Então, todo o cuidado, pela experiência vivida que eu tenho na vida pública, todo o cuidado que nós tomarmos será muito importante daqui para frente, para que nós não tenhamos que depois estar aí com advogado, pagando advogado, para poder sair de algumas situações que aconteceram erradas e que votamos errado. Então, esse alerta eu quero deixar bem claro aqui, senhor presidente, nesse Poder Legislativo. Muito obrigado. Seria minha vez, eu dispenso. Vereador Zezão. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadores, a imprensa aqui presente, servidores da casa e a todos que nos acompanham pelo site da Câmara. Vou começar a minha fala com um voto de pesar à família do Crésio, né? Proprietário da loja Gabriela, loja de calçados. Gabriela. Ele foi amigo de trabalho meu e da Santina, nas casas pernambucanas, uma pessoa muito respeitada, uma pessoa idônea, inclusive sendo ministro da Eucaristia. Então, em nome de todos os vereadores, meus sentimentos para a família, que Deus o tenha e conforte a sua alma. Trata de pessoa muito boa, muito querida. Vou ser bem breve, porque com essa máscara aqui é muito difícil falar. Eu fiz uma indicação sugerindo à Secretaria de Meio Ambiente a plantação em áreas públicas, praça, creches, escola, de uma leguminosa, né, chamada Cotralária junceia, né? Isso aí é para combater o mosquito da dengue. É uma planta de porte médio, né? Ela só tem uma florzinha e ela combate muito bem a dengue. Haja visto as cidades que já tem, está dando resultado. Então, uma sugestão aqui, né, plantar em praças e tal, que seria muito bom. E a Secretaria do Meio Ambiente ter disponível a semente para passar para as pessoas que têm interesse em plantar em sua casa. Que o resultado é formidável, né? Essa planta é de origem da Índia, né, na Ásia tropical, e lá deu muitos bons resultados. E aqui no Brasil, vou citar, estive lá semana passada, na cidade de Rolândia, se você encontra em todos os lugares, as casas, você vê muito delas. Então, fazendo um pedido aqui para o nosso amigo Guilherme, que ele pense com carinho nisso. É só, senhor presidente. Vereador Mendes. Vereador Vitor. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, bom dia. Quero falar sobre só algumas indicações que eu apresentei nessa manhã. Tem uma indicação que a gente apresentou, que foi um pedido da população ali do Sagrada Família 2, atrás do tiro de guerra ali, um pedaço pequeno que existe ali no bairro, que falta o alambrado. E eles reclamam já que há bastante tempo eles têm pedido e acaba que fica o Parque Cinturão Verde ali com acesso fácil, até mesmo para meliantes se esconderem. Então, uma reclamação já de bastante tempo que eles estão pedindo. E eu encaminhei agora para a Secretaria de Meio Ambiente para ver se consegue colocar o alambrado, um pedaço pequeno que existe ali.
Outra reclamação também, o pessoal falou que ali na farmácia do setor 4, atrás do centro social urbano, a farmácia fica aberta até um período mais longo, até às 19h30, porém só atende pacientes da UPA. Então estão solicitando para que outros pacientes também possam retirar os seus medicamentos nesse período um pouco mais estendido, que facilita, sobretudo aqueles que trabalham no comércio, que precisam sair para ir embora, buscar o seu medicamento, não precisar de faltar no serviço, para ir numa farmácia do postinho para buscar o seu medicamento. Então, se pudesse atender toda a população e não somente aqueles da UPA, facilitaria esse trabalho. E eu fiz também uma indicação a 221, que solicita a colocação no site da prefeitura de uma aba que seja possível a população acessar e ter todos os conselhos municipais. Então, às vezes a gente quer conversar com algum presidente, com algum secretário, a população quer entrar em contato e não sabe quem é o conselho, não sabe quais são os conselhos instituídos na cidade. Então, para que pudesse ter uma aba disponível com o nome dos conselhos, o presidente ou o secretário, um telefone de contato, dia de reunião, para que toda a população possa participar efetivamente dos conselhos municipais, que são espaços de debate, de deliberações acerca de vários assuntos da cidade. Então, estou colocando como indicação para que possa ter esse estudo e essa disponibilização no site da prefeitura. E quero apenas fazer uma leitura, presidente. Hoje é dia 18 de maio, né, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Tem um texto que tem rodado pelas redes sociais, até eu copiei aqui da CEMIC São José, né, mas é um texto que está elaborado e várias pessoas estão compartilhando. Eu vou ler só a título de informação mesmo. Todos os anos existem ações nessa data, porém esse ano com a pandemia não vai ser possível realizar ações, então vamos fazer a leitura apenas para conscientização. O Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, instituído pela Lei Federal 9.970 de 2000, é uma conquista que demarca a luta pelos direitos humanos de crianças e adolescentes no território brasileiro. Esse dia foi escolhido porque em 18 de maio de 1973, na cidade de Vitória, um crime bárbaro chocou todo o país e ficou conhecido como caso Araceli. Esse era o nome de uma menina de apenas 8 anos de idade que teve todos os seus direitos humanos violados. Foi raptada, estuprada e morta por jovens de classe média alta daquela cidade. O crime, apesar de sua natureza hedionda, até hoje está impune. Vamos destacar a data para mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade a participar da luta em defesa dos direitos da criança e adolescentes. É preciso garantir a toda criança e adolescente o direito ao seu desenvolvimento de forma segura e protegida, livres do abuso e da exploração sexual. Faça bonito, proteja nossas crianças e adolescentes. Caso tenham alguma denúncia a fazer, disque 100 ou entre em contato com o Conselho Tutelar de sua cidade. É isso, presidente. Obrigado. Senhor presidente, eu só quero fazer uma complementação a respeito da farmácia, do Centro Social Urbano. De repente, às vezes acontece até problema, eu sei porque a minha filha, como funcionária efetiva do município, ela faz plantão lá. O que acontece? Por que essa farmácia não atende outros casos? Porque durante a semana, os postinhos não atendem. Só quem atende é a UPA. E o pessoal da medicação contínua, que é aquelas pessoas que tomam a medicação, que tem os grupos, cada um tem que retirar a medicação no seu posto, do seu bairro, porque no sistema do município aparece ali. Quando que a pessoa pegou, ela não pode pegar medicação a mais, existe um controle no sistema. Então, o que acontece? Se o postinho ali do Centro Social liberar para tudo, vereador, vai se formar uma fila enorme e eles ali no plantão do atendimento à UPA, eles não têm acesso ao sistema que libera a medicação contínua, porque isso seria a medicação contínua. Porque se não tem postinho nenhum atendendo, só quem usa, por exemplo, quem é hipertenso, pega a medicação uma vez por mês no seu posto, entendeu? Então, que bom seria se nós tivéssemos uma farmácia
24 horas, mas entendo que aquele posto ele tem que ficar exclusivo para a UPA, porque não atende nenhum posto para emitir uma receita para ser atendido lá, entendeu? E a medicação controlada, existem os grupos e cada posto tem o controle do seu. Eu queria também aproveitar o gancho da violência doméstica, como foi dito por Vossa Excelência, exploração infantil, mas também aí com a questão da quarentena aumentou-se muito também a violência doméstica contra a mulher e crianças e adolescentes. Então estar vigilantes, como você mesmo disse, e aproveitar aí, por exemplo, em Cianorte temos aí a delegacia da mulher e outros órgãos que ajudam, temos o Conselho Tutelar, então, que denuncie, né, esses casos para que diminua esse percentual. É isso. Vereador Natal? Encerrado, presidente. Ok. Passaremos então à ordem do dia. Solicito à primeira secretária que verifique o quórum, maioria de 6 membros, e declarar a presença dos vereadores da sessão. Mesmo com a ausência do vereador João Alexandre já justificada, o plenário está com um quórum para votar as matérias desta data. Passaremos então à votação dos requerimentos. Requerimento 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 246, 247 e 250 de 2020. Em discussão. Vereador Dirceu. Presidente, eu gostaria de discutir o 238/20 e o 239. O 238 é com relação à Sanepar, desses aumentos que tiveram na fatura. Mas nós tivemos a oportunidade de ver o presidente da Sanepar, recentemente na televisão, dizendo que esses casos serão corrigidos pela Sanepar. Mas nós atendemos o pedido de vários moradores, aqui está sendo feito esse pedido, para que os moradores entendam de que eu não deixei de atendê-los. Então esse é um dos casos. Dirceu, só aproveitando essa fala tua aí, eu também tive reclamações de aumento da conta de água e entrei em contato com o João Cícero, da Sanepar, e eles conseguiram lá resolver o problema de um aumento indevido na conta de algumas pessoas aqui da Zona 2. Então, que as pessoas que se sentirem que veio aumento diferenciado a mais, abusivo, que procurem a Sanepar. O João Cícero, ele é uma pessoa muito eficiente, ele é uma pessoa flexível, então para que ele atenda e possa aí ajudar nesses casos aí. Presidente, só uma pergunta, a Sanepar já está atendendo ao público? Porque algum deles me disseram... Eu passei o contato dele para o cidadão e ele ligou para o cidadão mesmo, direto para o cidadão. Mas como o meu caso já é um número maior... Deve ter um canal, né? Um número de telefone que a Sanepar possa estar atendendo aí. Mas eu acho que a explicação do presidente da Sanepar, quem teve a oportunidade de ouvir e ver, né, já é o suficiente para sanar essa situação que nós vivemos aqui. O problema... E não foi só em Cianorte, né? Isso, foi em outros municípios do Paraná todo aí. O problema, vereador, é o seguinte, a Sanepar disponibiliza de um 0800, assim como a Copel, e as pessoas têm reclamado, presidente, que eles ligam para o 0800 não atende. E vai surgindo as opções para você digitar tal número, tal número, tal número, chega lá no final, pede para que você entre no site da Sanepar. Quer dizer, são muito poucas as pessoas que têm acesso a um computador, alguma coisa, para poder entrar no site, e são difíceis de serem manipulados também esses sites, né, para poder entrar e fazer reclamações. E outra situação também que reclamaram para mim, ou
me disseram, por quê? Que o relógio da água, o hidrômetro, fica para o lado de fora do muro da casa. E geralmente a Sanepar alega na conta a ausência do morador. Por que o morador tem que estar lá? Se o hidrômetro está para o lado de fora do muro, a Sanepar tem um leiturista, passa ali, faz a leitura, deixa na caixinha do correio, da residência. Não precisa colocar ausência. Eu não sei por que em muitos casos a Sanepar alega a ausência do morador, né? Realmente. As pessoas reclamam dessa situação. Se os hidrômetros e relógios de energia estão todos para o lado de fora do muro, a grande maioria, eu acredito que são poucos os que têm o lado de dentro e também aqueles que as pessoas têm o capricho de colocar ali um cadeado, né, naquele portãozinho que dá acesso à leitura. Então, eu não entendo o porquê que a Sanepar coloca a ausência do morador nessas condições. É isso, presidente. Ok. O segundo, senhor presidente, é o 239/20. Eu estou aqui parabenizando os enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem. E também aos que participam do ACS. Que é uma luta que nós estamos tendo aqui já há algum tempo. Eu quero acreditar que eu iniciei em 2018, conforme requerimento nessa casa. O vereador Natal Reis também tem combatido muito a questão dos agentes comunitários de saúde. Eu quero parabenizar todos os enfermeiros, a todas as pessoas da área da saúde, esse momento crucial que nós estamos vivendo, não só no município, mas é no Paraná e no Brasil inteiro. E a gente sabe que depende de um pouco dos nossos esforços, apesar de que nós não temos constitucionalmente a questão de emitir um projeto nessa casa para o aumento deles, porque isso compete ao Executivo. Mas eu pediria às senhoras e senhores vereadores que deixassem questões partidárias de lado, o sentimento partidário, e vamos analisar a questão desse pessoal que nós estamos aqui nominando, e que possamos assinar um documento, todos nós. O mérito não seria de ninguém, o mérito seria a nossa obrigação de defender essa classe, que é uma classe muito sofrida e pouco reconhecida. Então eu faço esse apelo nessa casa, em data de hoje, para que nós possamos tomar uma posição com relação a isso. Muito obrigado, senhor presidente. A título de esclarecimento, senhor presidente, eu estava vendo uma matéria na Folha de São Paulo. Existe já um projeto no Senado, alterando o valor das categorias, alterando o salário dos enfermeiros, auxiliares de enfermagens, alterando para cima, e eu estava observando, vai ser assim, se for aprovado esse projeto, nas condições que está lá, a proposta, vai ser um ganho muito grande aí para a classe de enfermagem, né, que vai ter o salário bastante reconhecido, principalmente devido a essa pandemia. Está no projeto já, no Senado, para ser votado, a alteração do valor do salário. O vereador Natal, é lamentável que nós temos que ter esperado o Senado tomar uma posição, quando eu acho que competia a nós essa responsabilidade. Mas se é que o Senado vai decidir, estaria resolvida uma solução que a gente vem debatendo há muito tempo. Eu quero só destacar o projeto, o requerimento 240, de minha autoria, que está solicitando à Copel providências no sentido de verificar as fiações das operadoras de telefonia e internet que eles aproveitam a rede da Copel e colocam esses fios de qualquer maneira. Os veículos, alguns veículos altos, caminhões, arrebentam os fios, enfim, vira uma baderna amarrada em árvores. E dizer também que tem uma lei da vereadora Santina, que foi aprovada por nós, a Lei Complementar 74/2019, para que eles possam, através dessa lei, tomar as providências, porque essas empresas eles têm que pagar para a Copel para usar essa rede. E eles fazem o serviço de qualquer maneira, enfim.
Fica horrível na cidade. Não sei se vocês têm acompanhado, passado nos locais, amarrado em árvore, pendurado. É até perigoso alguém se machucar ali. E eu estou pedindo, através de um requerimento, para que a Copel tome providências nesse sentido de fiscalizar essas empresas. Porque é muito fácil eles amarrarem os fios na rede da Copel e receber depois pelo serviço. Então, para que essa lei seja, enfim, obedecida e que possa entrar em vigor essa lei e eles fazerem a fiscalização. Presidente, para complementar, é interessante mesmo a lei foi interessante, né, a vereadora Santina propôs ano passado, e de fato eles amarram em árvore e a população não sabe se é fio de telefone, se é um fio de condução de corrente elétrica, então realmente tem que ser fiscalizado, tem que ter uma manutenção, tem que retirar esses fios, porque a população no dia a dia não vai ficar sabendo, não vai se arriscar colocar a mão num fio desse, né? Então, muito bem lembrado mesmo pelo senhor e bom o requerimento para que eles possam fazer esse serviço o quanto antes. Quero aproveitar também só falar do requerimento que eu apresentei, 244, ele solicita informações se a prefeitura está estudando a compra de vagas nos centros de educação infantil. Sei que já há uma movimentação, a Secretaria de Educação e Cultura está fazendo essa movimentação, mas estou solicitando informações de em que pé que está, quais estão sendo os procedimentos, quais os próximos passos, porque em 2017 ainda eu fiz o requerimento 648, pedindo essas mesmas informações, e o ofício 30 de 2018, que chegou no começo de 2018, falava que estava em estudo já para poder fazer essa compra de vagas. Até agora não foi ainda implantado, mas é importante a gente saber em que pé que está e quais serão os próximos passos. Então, estou fazendo novamente o mesmo requerimento que eu fiz em 2017, para poder ver as informações atuais quanto a essa compra de vagas nos centros de educação infantil, que de certa forma até aliviaria um pouco a prefeitura dessa quantidade de vagas que existem. É isso, presidente. Obrigado. Ok. Passaremos então à votação dos requerimentos. Em votação os requerimentos. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Aprovados. Passaremos agora à apreciação dos projetos de lei. Segundo turno de discussão e redação final do projeto de lei 50/2019-A dos vereadores Dirceu, João Alexandre, Natal e Vitor Hugo, que dispõe sobre a colocação de placas informativas em obras públicas realizadas no município de Cianorte e da outras providências. As obras públicas realizadas no município de Cianorte deverão conter placa informativa com todos os dados referentes à realização da obra, constando obrigatoriamente a descrição, a finalidade da obra, o custo da obra, as datas de início e término da obra, a identificação das empresas executoras da obra, o número de contrato administrativo e o procedimento licitatório, a dotação orçamentária, origem dos recursos e secretaria gestora de recursos, nome e número de inscrição do Conselho de Classe Profissional dos responsáveis técnicos pelo projeto em execução da obra. Em discussão, segundo turno do projeto de lei 050/2019-A. Senhor presidente. Presidente, eu já tenho alertado já há uns tempos atrás com relação a essa questão das placas nas construções de obras públicas. Geralmente, a maioria dos prefeitos, ou na sua totalidade, com exceção de alguns, fazem questão de colocar uma placa das obras que está sendo construída no seu município, para mostrar que está fazendo pelo menos alguma coisa pela sua cidade. E aqui a gente observa o seguinte: em Cianorte há uma omissão muito grande com relação de colocar essas placas, dizendo o valor da obra, qual é a contrapartida do município, quem que deu a verba, se foi o governo federal, se foi o governo estadual. Até nós que somos fiscais da população,
Às vezes não sabemos de onde veio o recurso, se é do governo federal, do governo do estado. Então nós temos cobrado muito isso. E eu quero acreditar agora que essa iniciativa que tivemos e a parceria dos nobres vereadores e vereadoras, isso chama-se Projeto Transparência. Eu não sei se a omissão é porque não quer questionar os valores que são colocados nas placas, assim como nós observamos a Praça dos Corretores, que falam-se que foi 501 mil reais. Nós temos a Praça dos Discos Voadores, que foi mais 190 mil. Então a gente tem que ter conhecimento nessa questão, porque nós somos legislador. Nós fiscalizamos o dinheiro público, mas a população cobra de nós também o que é que nós estamos fazendo. Então, por isso, eu acho muito correto essa colocação das placas e, na verdade, até o próprio prefeito acaba, se tem pretensões eleitorais, acaba até sendo beneficiado, porque o prefeito está construindo obras, né? Nós queremos a transparência. É isso que eu gostaria de colocar, senhor presidente. Presidente, só vou pegar um gancho na fala do Dirceu. Ele fala que eu me incomodo quando falo em disco voador, né? Mas sabe que o disco voador ficou bonito, não ocasionou nenhum acidente, né? E ficou assim, embora tenha muitos questionamentos, mas não teve mais acidente ali, e até que ficou bonito, né? O povo aproveita ali à noite, né? Quando podia, porque agora com a pandemia o povo está se recolhendo mais cedo. A senhora poderia informar para mim, então, vereadora, para me ficar mais elucidado na minha cabeça, para que serve aquela casa que fizeram lá? Mas o que até hoje, eu estou me referindo até hoje eu não sei se quebrou a chave da porta. Ao disco voador, né, que eu estou me referindo. Agora, aquilo ali... Mas aquilo faz parte do seria, projeto. no caso, porque não se previa o que ia acontecer, o que o disco voador mas faz ia parte criar do projeto. de problema. No caso, seria, eu acho que futuramente, ou... Deixa eu ajudar nessa... Faz parte do projeto, vereador. Para a Polícia Militar. Aquela casinha guarita que tem lá, é para quando implantar a Zona Azul, é ter ali os responsáveis pela a questão da fiscalização na Zona Azul, e Zona Verde, é para isso. Mas aí a prefeitura podia alugar para ter uma rendazinha, porque a gente nunca sabe quando vai implantar isso aí. Mas, de qualquer forma, eu continuo gostando do disco voador. Se tem alguns ETs ali incomodando, mas no futuro eles serão, os ETs hoje, eles serão usados pela Polícia Militar ou pela Guarda Municipal, quando nós tivermos a Zona Azul, se Deus quiser. Senhor vereador Dirceu Manfrinato, o senhor fala tanto nessa praça do disco voador, que eu fico em dúvida, eu gostaria, onde que fica isso, que eu não sei. Aonde que é essa praça aí? Vamos votar o projeto? Passaremos então à votação do projeto de lei. Em votação, o projeto de lei 050/2019-A. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantam. Aprovado. Segundo turno de discussão do projeto de decreto legislativo 1/2020 da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização. Dispõe sobre as contas do Executivo Municipal relativas ao exercício financeiro de 2018, na forma de acórdão de parecer prévio 490/2019, segundo a Câmara do Tribunal do Estado do Paraná, ficam consideradas regulares as contas do prefeito do município de Cianorte relativas ao exercício financeiro de 2018. Em discussão, primeiro turno do projeto de decreto legislativo 01/2020.
Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Primeiro turno de discussão do projeto de lei 18/2020 do Executivo Municipal, em atendimento à indicação legislativa dos vereadores, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências no valor de R$200 mil para enfrentamento da emergência Covid-19, que será coberto com recursos provenientes do cancelamento de dotações constantes no orçamento do Poder Legislativo. Em discussão, o primeiro turno do projeto de lei 018/2020. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Dirceu. Presidente, aproveitando o gancho, o Congresso Nacional já votou a liberação de 60 bilhões para o combate ao coronavírus. E desses 60 bilhões será distribuído ao Estado e aos municípios. E nós estamos vendo hoje, em alguns lugares que o governo injetou antes desse projeto, havendo muito desvio de recursos. Eu acho isso um crime, desviar de recursos num momento crucial como esse, sabendo do sofrimento da população, as dificuldades com os hospitais. E nós queríamos saber se a Câmara terá alguma posição em relação a, possivelmente, não quero afirmar, que virá 10 milhões para Cianorte. E eu gostaria de saber se a Câmara já está tendo algum posicionamento em relação de acompanhar esses gastos que poderão ser feitos através do recurso federal. Eu acho que a Câmara tem que ter uma participação disso, saber aonde será colocado esses recursos, para que a gente possa informar a nossa população. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o projeto em discussão, que trata-se desse valor de R$200 mil, só para a gente registrar, a gente observa nas redes sociais que as pessoas têm cobrado muito a ação do vereador, ou se o vereador vai doar alguma coisa, parte do salário. As pessoas questionam isso aí, como se o vereador fosse o culpado ou tivesse alguma participação nessa pandemia que tem por aí, essa coisa toda, né? Então, está aqui um recurso que a Câmara está disponibilizando, R$200 mil, a Câmara Municipal de Cianorte está disponibilizando R$200 mil do orçamento da Câmara para que o município possa atender às necessidades de combate ao coronavírus. De qualquer maneira, tem a participação de todos nós, vereadores, nesses R$200 mil, porque se fosse o contrário, de repente, a Câmara não disponibilizaria esses R$200 mil, mas com a anuência, é claro, e com a aprovação de todos nós 10 vereadores, está aqui R$200 mil. Se você for analisar que somos 10 vereadores, tem a participação de R$20 mil aqui de cada vereador ajudando o município. É isso que eu queria registrar, senhor presidente. Eu também gostaria de agradecer aos 10 vereadores quanto à aprovação do projeto e espero que esse recurso seja utilizado da melhor maneira possível e também parabenizar as ações da Secretaria de Saúde, do Sistema de Saúde em relação à pandemia. Graças a Deus, aquele senhor que estava internado na UTI já teve alta da UTI, não temos mais nenhum paciente na UTI, temos 2 pessoas no hospital que são de Cidade Gaúcha. Cianorte, inclusive, eu e o vereador Dadá fizemos uma indicação para a Secretaria de Saúde dar mais ênfase quando solta o boletim, não nos casos que já foram, que coloca lá 25 casos de Covid em Cianorte, mas sim nos casos que foram recuperados e nas pessoas que ainda estão com a doença. Porque sabemos que temos 23 pessoas que já foram curadas aqui em Cianorte, e apenas 2 que estão em observação, dos 25. Não, 1 em observação e 1 óbito, né?
Então são 23 curados, 1 em observação e 1 óbito, e 2 que estão ali que são de Cidade Gaúcha. Então, para que dê mais ênfase nas pessoas que foram realmente curadas e na pessoa que, apenas o caso que está em evidência, para que às vezes dá um impacto negativo aquele número grande lá, 25 pessoas com Covid em Cianorte. Mas sabemos que tem 23 que já foram restabelecidos. Então é isso. Em votação, o primeiro turno do projeto de lei 018/2020. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Primeiro turno de discussão do projeto de lei 21/2020, que altera o número de cargos de provimento efetivo de técnico em vigilância sanitária epidemiológica, passa de 7 para 8. Então, em discussão, primeiro turno do projeto de lei 021/2020. Só alterando o número de servidores nesse cargo de vigilância sanitária epidemiológica. Queria agradecer o trabalho das comissões que analisaram o projeto, pediram o impacto financeiro desse aumento desse número de cargos. Chegou a tempo e estaremos votando hoje em primeiro turno. Em votação, o projeto de lei 021/2020. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Passaremos agora ao horário da explicação pessoal. Todos vão dispensar? Então, a consenso de todos fica dispensado. Declaro encerrada essa sessão. Muito obrigado.